Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos ter uma breve palavra para relembrarmos de quem é o Natal. O Natal é de Jesus. Nós ouvimos tantos ruídos, Papai Noel, presentes, isso e aquilo, e comida, né? Tudo isso é bom, mas sem Jesus se torna tudo vazio, porque o Natal é Cristo. O Natal é o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus nos nossos corações. Eu vou fazer uma pergunta: quem tem Jesus aqui? Levanta a mão. O Natal é de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler e gostaria que vocês acompanhassem a leitura em pé, com respeito à palavra de Deus. Essa palavra eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes, e mais ou menos eu peguei a ideia, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra, ela cria, a Tua palavra transforma, a Tua palavra lava. E ó Deus, abrimos agora os nossos ouvidos e queremos ouvir a Tua palavra e recebê-la, para não mais pecarmos contra o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Em primeiro lugar, desse texto, ele fala que Deus fala. Deus fala. Falou de muitas maneiras. Falou aos nossos pais pelos profetas. E continua falando agora nos últimos dias, através de Jesus. Preste atenção, é a última e são as últimas palavras do Senhor para nós. E está chegando o final. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem para falar às suas criaturas. São os últimos tempos e é a última maneira com que Deus vai falar. Nesse texto aqui, nós temos pelo menos 10 verdades sobre Jesus que nós vamos relembrar. Relembrar porque o nosso Natal, o Natal da Igreja do Senhor, é o Natal de Jesus. É a comemoração do aniversário de Jesus. Ainda que na palavra de Deus não tem nenhuma vez esse tipo de comemoração, mas não custa lembrarmos que Jesus nasceu, e lembrarmos que Jesus nasceu também nos nossos corações. A primeira verdade que tem aqui, está no versículo 1. Cristo
É a voz de Cristo nesses últimos dias, é a voz de Deus nesses últimos dias. Cristo é a profecia e é o profeta. Cristo está dizendo as últimas palavras que Deus tem para nos dizer, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para enxergarmos o plano eterno de Deus, que é a salvação, que é a redenção do homem. Portanto, essa é a primeira verdade que tem aqui sobre Jesus. Segunda verdade, está no capítulo 1, versículo 2. Ele é o Filho. Ele é o Filho. E o Filho aí está com letra maiúscula. Mas você pode pensar, nós também somos filhos. E isso é verdade. Ou não é? Quem é filho aqui? Não sei se todo mundo, mas nós estamos sendo feitos filhos de Deus. Aí diz João capítulo 1, versículo 12. Mas qual a diferença então de Jesus, Filho, e nós? Jesus é o Filho eterno. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Esse era está no pretérito imperfeito. Por quê? Se tivesse no pretérito perfeito, seria assim: o Verbo foi Deus. Mas não, era Deus, porque Ele já era Deus, antes de tudo existir, antes de todos existirem, o Verbo já era Deus. Ele era Deus, Ele é Deus, e Ele vai ser por toda a eternidade Deus. Esse é o Jesus do Natal, o Jesus Filho. O Jesus que, antes da fundação do mundo, reunido com o Pai e o Filho, o Pai resolve dar um povo para o Filho, dar irmãos para o Filho, dar uma família para o Filho. Mas levanta o Filho para ser o Redentor, redimir esse povo, porque o plano de Deus é que nós vivamos eternamente com Ele. Para vivermos eternamente com Ele, temos que ser como Jesus. Ah, mas fulano é tão bom, foi tão bom. Não adianta, porque a Bíblia diz que nós todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Todos nós pecamos ainda e necessitamos de Deus dia após dia, de Jesus, que na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas iniquidades. Esse é o Filho de Deus, e que era o Filho unigênito, aquele que se esvaziou e desceu, se tornou servo, desceu. Ele era o Filho único, unigênito de Deus. Mas depois da cruz se iniciou um processo, e todos quantos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está falando de você e de mim. Diga aí para o irmão: olha, ele está falando de você que recebeu Jesus. Preste atenção, Deus está falando as últimas coisas através de Cristo Jesus. Esse Filho, esse Jesus eterno, é o Jesus do Natal, o Jesus que nasceu envolto a panos, trapos, o Jesus que recebeu os reis com os presentes, mas o Jesus que foi crescendo em estatura, e graça e sabedoria,
sabedoria de saber que ele teria que, como fez, orar, suplicar, chorar, sofrer, para aprender a obediência. A obediência para chegar até na cruz do Calvário. Terceiro lugar, é o Deus, que está no versículo 2 ainda, é o Jesus herdeiro de todas as coisas. O pai do filho pródigo falou para o outro filho: olha, tudo que é meu é teu. Tudo que é do Pai pertence também a Jesus, o Filho. Agora a boa notícia: nós nos tornamos, todos aqueles que receberam Jesus, nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Jesus nos fez ricos, milionários, porque tudo que é de Deus é de Cristo, e tudo que pertence a Cristo, também nós somos co-herdeiros e vamos herdar, estamos herdando, inclusive a vida eterna. Em quarto lugar, versículo 2 ainda, Ele é o Criador de todo o universo. Aqui em Isaías, não é Isaías não, é Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todo o universo, toda a criação, todo ser humano, tudo que está no Salmo 24, o mundo, os que nele há, a terra, os que nela habitam, todas as coisas foram criadas por Jesus. Todo o universo foi criado por Jesus, e tudo isso é dele, portanto tudo isso é nosso. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus do Natal. O Jesus do Natal, como diz ainda no versículo 2, é a personificação da glória de Deus. É a personificação da glória de Deus. O que é glória? Glória são os atributos de Deus. E Deus tem muitos atributos. Diga um aí para o irmão, vamos ver se você sabe dizer só um. Deus é santo. Tem alguns atributos que só Ele tem. Só Ele tem. Por exemplo, Ele é eterno. E é eterno, tanto para lá, quanto para trás. Ele é autoexistente. Uma das perguntas de um ateu é: quem criou Deus? É uma pergunta tola. Porque Deus não foi criado, Ele é o Criador. Deus é eterno, Deus é o alfa, o ômega, Cristo é o alfa, o ômega, todo o alfabeto, infinito, tanto para trás, quanto para frente, pela eternidade toda. Ele é a personificação. Uma vez Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, Senhor.
Isso nos basta. E Jesus falou: tanto tempo eu estou com vocês, será que vocês não me viram? Não me conheceram? Quem vê a mim, vê a personificação da glória de Deus, da pessoa de Deus. Quem quer ver o amor de Deus, olhe para Jesus. Quem quer ver o poder de Deus, olhe para Jesus. Quem quer ver a fidelidade de Deus, olhe para Jesus. E é esse o Jesus do Natal. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o próprio Deus. Sétimo lugar, sustentador do universo. Sustentador do universo. No século 17, 18, falava-se muito um tal de deísmo. Deísmo significa que eles passaram a crer que Deus tinha criado todas as coisas, mas como um tipo de relógio. Depois Deus deu corda e deixou funcionando até o fim. Como um brinquedo de criança que você dá corda, ele fica e de repente para porque termina a corda. Não, não é assim. Deus não deu corda, Deus sustenta, sustém, faz funcionar, dá vida, tira vida, coloca reis, tira reis, governos. Ele governa na história. A história se dividiu em antes de Cristo, depois de Cristo, porque Cristo sustenta todas as coisas. Esse é o Jesus do Natal. Versículo 3, purifica os pecados. Não vou falar muito disso. Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Até o ladrão na cruz, Ele perdoou, Ele justificou, Ele purificou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nono lugar, versículo 3, assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. Ele assentou-se não porque ele aposentou. Ele assentou-se não porque ele está descansando. Ele assentou-se à direita para governar a história, a igreja, a família, os governos e todas as coisas. Ele se assentou para advogar a nossa causa diante de Deus, porque o diabo nos acusa. Olha lá o que ele fez. E Deus olha para Jesus e Jesus: esse aí não. E Deus me vê através de Cristo, santo, inculpável e irrepreensível, como diz em Colossenses. E finalmente, versículo 4: recebeu por herança o mais excelente nome, o nome que está acima de todo nome, o nome grandioso, Jesus, que era um nome comum, mas em Isaías fala Deus forte, príncipe da paz. E em Filipenses diz assim, Filipenses 2, esse eu vou ler, Filipenses 2, versículo 5 em diante: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, todo joelho vai se dobrar. O Jair Bolsonaro, o Lula, o Trump, aquele Jesus que é técnico do Flamengo, né? Você, eu, os crentes todos, os incrédulos, toda língua, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ser tarde para muita gente, mas esse é o Jesus do Natal. Os demônios vão se dobrar, os anjos vão se dobrar, e todo ser que respira e respirou um dia vai se dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E graças a Deus nós, os salvos, aqueles que comemoram realmente o Natal de Jesus, nós vamos nos reunir com os anjos e todos os salvos e vamos cantar como um grande coral, talvez até sob a regência do Ricardo, ao que está sentado no trono, seja o louvor, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o Jesus do Natal. Meus irmãos, nessa época em que o diabo tenta substituir Jesus por várias coisas, Papai Noel, etc., é hora da igreja adorar e pregar o verdadeiro Jesus do Natal. Quem é Ele? Paulo escreve: Cristo é tudo em todos. E que Deus nos abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.